Bom dia, queridos, amados irmãos, irmãs, amigos, vocês que me acompanham há algum tempo, que a graça, a paz, o amor do Pai com o Espírito Santo seja continuamente derramado na tua vida, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Hoje, quinto dia da semana, a última semana do mês de novembro, né? E segunda-feira já é o primeiro dia de dezembro. Nós encerramos novembro agora neste domingo, né? Nós vemos que tudo está concorrendo para o retorno de Cristo com muita rapidez, com muita todo acontecimento, né, que a gente está vendo no Brasil, no mundo, tudo cooperando para o breve retorno de Cristo, para a implantação do segundo milênio, né, segundo milênio da vinda do anticristo para vir o próprio Senhor Jesus, né? A vinda do Senhor Jesus. E desde Isaías já está apontando para esse tempo. A revolta do povo, a desobediência, a insensatez, uma nação que Deus gerou para ele, para ser nação santa e sacerdócio real. No fim, perderam essa bênção. E o Senhor instituiu, através de Jesus, a igreja, também para ser uma nação santa. Mas a gente vê que a igreja também tem se perdido nesse meio. Mas vamos ler o texto, a gente vai comentar alguma coisa, né? Isaías capítulo 5, a partir do versículo 25 até o 30. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo. Se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo. Estendeu sua mão contra ele e o feriu, e as montanhas tremeram. E seus cadáveres eram como um entulho no meio das ruas, com tudo isso não tornou atrás a sua ira, mas ainda está alçada a sua mão. Ele arvorará o estandarte ante as nações de longe e lhes assobiará desde as extremidades da terra, e eis que virão apressadamente. Não haverá entre eles cansado, nem claudicante, ninguém toscanejará, nem dormirá, não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas e todos os seus arcos reteçados, as unhas de seus cavalos dir-se-iam de pederneira, e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu rugido será como o do leão, rugirão como filhos do leão, sim, rugirão e arrebatarão a presa, e a levarão, e não haverá quem a livre. E bramarão contra eles naquele dia com o bramido do mar, e se olhar para a terra, eis que só haverá trevas e ânsia, e a luz se escurecerá em suas assolações. Aqui no devocional meu que eu fiz, Deus se ira contra a desobediência. A desobediência desperta a ira de Deus. A desobediência, queridos. Porque o povo desobedeceu de cumprir os mandamentos de Deus. Os mandamentos. Os mandamentos de Deus foram estabelecidos para segurança nossa, para proteção nossa. E quantas vezes a gente ignora. Não, mas Jesus aboliu a lei. Jesus não aboliu nenhuma lei, querido. Jesus não aboliu, nem podia abolir a lei. Ele cumpriu as leis, não aboliu. Que ele mesmo disse, eu vim cumprir, mas não abolir. Aí alguns indoutos comentam que não, que Jesus aboliu as leis. Não, ele cumpriu. Certo? As leis, as ordenanças do Senhor,
são para nossa segurança. É o cuidado de Deus para aqueles que são seus. E o que está no mundo já é do maligno. Mas aqueles são seus, faz uma lição para o Senhor Jesus. Deus protege através dos mandamentos, das suas leis, das suas ordenanças, em cumprimento. E a desobediência disso tudo traz o quê? A morte. A morte, perseguição. Tá certo? Deus, ele é justo. Pastor, Deus é misericordioso. Sim, ele é misericordioso, mas ele é justo. Tem falado isso, tem ensinado isso. Ele não é mais justiça nem mais misericórdia. Ele é por inteiro. Então, nós vemos aqui, o seu povo rejeitou os mandamentos e não contribuiu. E isso contribuiu para a fúria de Deus contra o seu próprio povo, contra a nação. Tá certo? Nós vemos que o que tem acontecido no nosso meio, queridos, é a permissão de Deus. O próprio Deus levanta. Nós vemos aqui que o próprio Deus levantou nações para ir contra seu próprio povo, matar eles. Então, aqui fala corpos mortos para as ruas. A permissão de Deus. E o Senhor arvorará estandarte, levantar bandeira, chamar, subirá, chamar as nações para vir contra seu povo. Percebe que causa desobediência, querido? A obediência é o caminho para a vida e o favor de Deus. Quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor, a direção do Senhor, as ordenanças do Senhor, nós temos vida. Nós temos vida, querido. E o favor de Deus, o favor dele, tá certo? A bênção dele está sobre nossas vidas. Então, o que tu prefere? Quando está desobediente, se obedecer. Tá? E o caminho de desobediência traz a morte, a condenação. Então, queria agora uma coisa importante, apesar de tudo isso, Deus, na sua infinita misericórdia, está sempre disposto a perdoar. E o Senhor está sempre chamando o seu povo para o perdão, para o arrependimento. Para o arrependimento. Nós vemos que Israel se desviou daquilo que o Senhor fez por ele. O Senhor estabeleceu através de Jesus a sua igreja. A igreja, no primórdio, caminhou maravilhosamente bem, mas depois ela foi se perdendo. Ela não vai no mundo, mas introduziu o mundo dentro dos tabernáculos, impedindo a ação do Espírito Santo. São artistas gospel, artistas da palavra, né? Magnatas do Evangelho. São coisas que a gente está vendo na igreja hoje, querido, que é terrível, não é fácil. Eu acho que isso agrada o coração de Deus, agrada o coração do que ele entregou seu único, seu unigênito para a salvação e hoje se ignora, vira as costas. Tá certo? Deus levanta uma bandeira, né, simbolizando que ela, né, chamando as nações estrangeiras a virem atacar Israel. Esse é o simbolismo do estandarte da bandeira, querido. Tá certo? Aqui, deixa eu pegar o óculos aqui, que eu fiz as anotações, às vezes eu escrevo e no fim nem eu entendo o que eu escrevi. Então a gente vê aqui o exército, o bramido aqui como leão. É algo muito forte. E o exército como se fosse aquele rugido do mar. Algo muito forte. O casco do cavalo de ferro, seus arcos empesados, flechas ali incendiárias. Tá? Israel rejeitou o mandamento de Deus, como muitos hoje rejeitam a Cristo, a fim
O fim é trágico. Como quantas pessoas hoje rejeitam Jesus? Rejeitam a Cristo, rejeitam a obediência. Não, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. É tanto não concordo que no fim que a pessoa acaba fazendo, saindo da igreja e voltando à velha vida, ao lamaçal, a comer alfarroba que é dado para os porcos. Mas mais uma vez, amados, nós estamos no final do ano, já chegou o final do ano. O Senhor está sempre disposto a perdoar, chamando ao arrependimento. Antes de Deus permitir tudo isso, dali Israel foi para o cativeiro. Antes de tudo isso, Deus sempre chamando, através dos profetas, ao arrependimento. E nós vemos hoje, através dos profetas, através dos pastores, bispos, chamando a igreja ao arrependimento. É necessário, queridos, o arrependimento para que a gente possa realmente viver a plenitude da glória do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Sobre Cristo levante teu rosto e te dê a paz. Uma quinta-feira abençoada, em nome de Jesus.